Então, quando a gente pensa nesse exemplo que você estava dando da avaliação ainda, né? Porque a avaliação é o que vai nos determinar qual vai ser como que vai ser o sucesso do tratamento. E quando a gente pensa nisso e vai unindo os outros sintomas dos pacientes, como por exemplo uma cefaleia emocional, mas também muita insegurança, uma pessoa muito insegura, uma pessoa que seja ansiosa, uma pessoa que tenha dificuldades em tomar atitudes, isso são exemplos diferentes para casos diferentes. Com isso, a gente percebe que nem sempre o caminho é o mesmo para cada pessoa. Por um indivíduo, a gente pode ter uma abordagem mais mecânica, de outros podem ser de outro modo, talvez mais com a informação, buscando de onde vem aquela informação. E uma das técnicas que nós utilizamos nos auxilia nesse sentido, de identificar, fazer uma investigação de quais são as causas primárias, a partir de que momento foi necessário que o corpo se comportasse daquela forma em relação a uma determinada situação e quais foram as áreas que foram comprometidas. Então, além da investigação, claro, a gente tem condições de dar ao corpo a condição de se reajustar, que é o que hoje se chama de autocura, né? Então, fazer esse auto-melhoramento, esse reajuste do seu próprio sistema. Então, isso pode ser feito através da informação, pode ser feito de modo manual. A nossa investigação, ela sempre é manual, ele sempre precisa também da abordagem manual, tá? Em relação às cefaleias, a gente tem, vamos usar um exemplo para enxaquecas que acontecem durante o período menstrual, porque é muito comum. E quando a gente pensa nesses casos, a gente tem que pensar, será que essa dor, ela começou a acontecer, essa enxaqueca começou a acontecer na primeira menstruação, na menarca daquela moça, ou será que isso começou a acontecer depois dos 18, depois dos 20 anos? Então, isso já nos mostra algo, tá? Para nós, isso é muito importante. E, recentemente, eu trabalhei com uma paciente que tinha essa dor desde aproximadamente, ela se lembrava do período da faculdade, então por volta dos seus 18 anos. E nós conseguimos entender o que aconteceu naquele momento, uma vivência que não era necessariamente só dela, mas sim de uma pessoa muito próxima dela, que teve um grande susto, achou que estava grávida e não podia estar grávida e se assustou muito. E isso trouxe um drama muito grande, porque para aquela paciente, para minha paciente, que não era que estava vivenciando aquilo, isso representou um sinal de perigo para essa pessoa que era muito próxima dela. E passado algum tempo, essa amiga realmente estava grávida. Tá? O que aconteceu? Ela entrou num perigo ainda maior. Ela foi confrontada quando ela desconfiou, ela foi confrontada quando a amiga estava grávida, porque ela sabia os perigos que envolvia, e ela foi confrontada quando a amiga adotou esse bebê. Então, foram grandes conflitos em pouco tempo, relacionados ao processo de gestar, pelo perigo de uma gestação naquele momento, dentro do sistema de informações de crenças que ela tinha, e no perigo em cometer esse ato que para ela moralmente representava algo errado, sujo, feio. Então a gente tinha ali um duplo conflito diante de uma mesma situação. E foi sobre essa informação que ela pôde se libertar da dor. Então são casos assim, muito individuais. Eu não podia dizer que essa dor que ela sofria era por um evento que ela mesma experimentou, que ela mesma teve medo de estar grávida num momento em que ela não podia estar grávida. E aí nós temos crianças, adolescentes com essa dor, e isso não tem, a gente não está dando receita. Isso não quer dizer que essa criança passou por um medo assim, essa adolescente passou por um medo assim, mas que em algum outro momento, alguma informação pode ter sido vivenciada, inclusive na vida gestacional, né? Então,
Vocês podem comentar um pouco conosco sobre principalmente quem tem dores de cabeça, né? Comentar um pouco sobre quais são as características, como acontece, porque é um tema tão amplo, vocês estão percebendo, né? Tem muitas raízes, a gente pode ir para vários lados. Então, com esses comentários também a gente pode perceber qual vai ser a maior, onde se concentra, né? Uma característica de dor maior. E a gente pode voltar a falar um pouco mais sobre isso, tá? Dores em alguma região da cabeça, ou em crianças, ou em mulheres no ciclo menstrual, enfim. Mas de todo modo, o mais importante do nosso encontro hoje é saber, é ampliar esse olhar, né? Para que todos possam saber que é possível se libertar de uma dor tão desconfortável como essas, né? Das cefaleias, dessas enxaquecas, de modo totalmente natural, sem a necessidade da pessoa estar se submetendo a um tratamento que prejudique outras áreas do corpo, né, suas vísceras, e também trazendo um autoconhecimento, né,